Hoje nós vamos falar sobre o perdão. Muitas pessoas têm muita dificuldade em perdoar. E muitas das vezes a vida do cristão deixa de ser abençoado por essa falta de perdão. Aí você fala assim: não, pastora, mas eu perdoei. Será que você perdoou? E o perdão, ele é um dos maiores desafios da gente, de nós cristãos. Porque, principalmente quando a dor, a decepção vem de quem você mais ama, né? Quando vem de dentro da sua própria casa, quando vem do marido, do filho, do pai, da mãe, da irmã, do irmão, acaba sendo mais doloroso do que quando é de uma pessoa de fora, não é verdade? Mas Jesus, ele nos deixou várias lições sobre o perdão. E a gente vai falar de umas delas hoje. Primeiro eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 18, no versículo 21. Diz assim: quantas vezes se deve perdoar um irmão? Então Pedro, aproximando-lhe, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não, te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, Pedro, ele perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? Até quando a gente tem que continuar perdoando? Eu tenho que perdoar só 7 vezes? Jesus disse: não, você tem que perdoar 70 vezes 7. Hoje, quem é estudado, se fizer a conta, vai saber quanto é 70 vezes 7. Mas, na época, Pedro, ele não tinha estudo, então não tinha como ele fazer essa conta. Então não tinha como ele saber quanto que era 70 vezes 7. Para ele era um número incalculável. Então é isso que Jesus quis dizer, que nós temos que perdoar incalculavelmente, quantas vezes for preciso. E também Jesus, depois ele disse assim, volta só um pouquinho, em Mateus, no capítulo 6, no versículo 9. Jesus, ele teve tanto essa preocupação de nos deixar um ensinamento do perdão, que até na única oração, né, que ele ensinou, que está na Bíblia, que é o Pai Nosso, ele fala do perdão. Que aí você pode ir lá, que diz a oração dominical, no versículo 12, né? No caso é o Pai Nosso, que todo mundo sabe, né? Versículo 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí no 12 diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ou seja, quando Jesus ensinou eles a orar, ele ensinou eles a pedir para Deus perdoar, assim como nós perdoamos. Ou seja, para você alcançar o perdão, você também tem que perdoar. E é aí onde está o erro de muita gente. Por quê? Ela acha que o fulano tem que perdoar ela, que o marido tem que perdoar ela por ela ser insubmissa, por ela ser estressada, por tudo ela arrumar confusão, mas ela não acha que ela tem que perdoar o marido, às vezes por ele tratar ela mal num dia que ele não esteja bem, às vezes por um tratamento, ou o filho por ter sido rebelde. Então assim, as pessoas elas acham que as pessoas têm que perdoar ela, mas ela também não tem aquela obrigação de perdoar.
E não foi isso que Jesus ensinou. Então, o perdão, ele é libertador. E para a gente alcançar isso, a gente tem que aprender a perdoar. E eu não estou falando só de ódio não, viu, gente? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho nada contra ninguém. Eu não odeio ninguém. O perdão não é relacionado só ao ódio. O perdão é relacionado a coisas pequenas. A coisas simples do dia a dia. Você disse que você não odeia ninguém, mas lá no fundo do seu coração você tem um ressentimento pela sua irmã ou pelo seu irmão que fez alguma coisa para você na infância. Você guardou aquilo durante todos esses anos. Ou você tem algum ressentimento, alguma coisa da sua sogra, né? Ou você tem alguma coisa do seu marido que lá no começo de casado, antes dele conhecer Jesus, ele aprontou alguma coisa e você ainda tem aquilo lá guardado. Você fala, você está com ele, você fala para ele que você perdoou, mas será que você perdoou? E essa mágoa, esse ressentimento, ela vai virando um veneno na sua alma. Eu conheço pessoas que por falta do perdão, hoje, falta de perdão do passado, hoje ela vive vida amarga. Ela não consegue ser feliz. Ela diz que ela perdoou, mas tudo faz ela voltar àquela bendita coisa. Então, se torna um veneno e vai tomando conta do seu coração, vai manchando. É uma manchinha desse tamanho. Só que vai passando os anos, você não pode ouvir falar às vezes o nome da pessoa, que aquilo já te dá palpitação no coração. E os anos vai passando e aquela manchinha que é pequenininha, ela vai crescendo. E isso, infelizmente, a gente tem muito dentro das famílias hoje em dia. Tanto que a gente vê nos noticiários, né? Filho matando mãe, marido matando esposa, esposa matando marido, muitas desgraças. Por quê? Essas coisas foram geradas através do quê? De mágoas. Aquele ressentimentozinho que não era um ódio, mas foi uma manchinha que foi entrando no coração dela e foi aumentando com o passar dos anos, com a convivência com aquela pessoa, aquilo foi crescendo, porque ela não era humilde o suficiente de perdoar. E a gente não pode esquecer que às vezes você comete um erro diferente do outro, porque o seu marido teve uma educação, teve uma infância, você teve outra. Ele foi ensinado às vezes ele foi ensinado que o errado é certo e que o certo é errado. E você foi ensinada, foi ali criada, sabe, em rédeas curtas. Então você também tem que procurar entender. E isso não vai impedir de você errar, da outra pessoa errar. Se existisse isso, eu não vou errar contra ninguém, não existiria o pecado. Você concorda comigo? Se a gente fosse perfeitos, iria existir o pecado? Não. Por que existe o pecado? Porque todos nós somos imperfeitos. Todos nós estamos sujeitos a falhas. Todos nós estamos sujeitos a erros. Pode ser um erro igual do irmão, como pode ser um erro diferente. Todo mundo erra, todos os dias, de uma forma diferente do outro, mas erra. Tem uns que causam escândalos. Tem outro que causa as fofocas escondidinha. É só a forma de ver, né? O ponto de vista. E também tem aquela pessoa que erra com você sem ela querer errar. E tem aquela pessoa que ela planeja errar contra você. Tem os dois tipos de decepção. Você tem também que entender que às vezes a pessoa cometeu um erro com você, às vezes falou uma palavra para você, porque ela não estava no dia bem dela. E ela falou o que veio na cabeça, só que aquilo machucou você.
você fica remoendo aquilo durante anos e a pessoa nem sabe que você tem mágoa dela. A pessoa nem sabe que aquele dia que ela não estava num dia bom, ela te magoou. Que manchou o seu coração. Por quê? Você não comenta nada, você não fala, olha, aquele dia você podia ter pegado mais leve, né? Eu fiquei chateado com o que você falou. Você faz o quê? Você guarda e vai alimentando aquilo com os passados dias, com os passados anos. E aquilo vai crescendo dentro de você. E vai virando um câncer que vai tomando conta da sua alma. E você começa a ter maus olhos, você começa a olhar a pessoa mal, você não consegue ver a felicidade, que você possa ser feliz com aquela pessoa. É aí onde vem os términos de casamento, porque não existe diálogo. Às vezes o marido teve um dia mal no trabalho, ele chega em casa e ele trata mal a esposa. E a esposa guarda aquilo dentro dela. Ou às vezes a mulher está na TPM, dá uma patada no marido e ele, poxa, eu sou um bom marido, eu faço isso, faço aquilo. Por que ela me trata assim? Ela não me ama mais. E guarda aquilo dentro. Não conversa, não tem diálogo. Vai só alimentando aquela mágoa. Só alimentando aquele sentimento ruim. E às vezes a pessoa não fez por mal. E existe o pecado premeditado, existem as armadilhas premeditadas, né? A pessoa não gosta de você e ela arma alguma coisa contra você e planeja e faz, e aquilo gera um sentimento, gera uma decepção, gera uma tristeza em você. Mas você não pode guardar aquilo, você tem que aprender a liberar o perdão. E quando você às vezes fala alguma coisa para a pessoa e a pessoa fica chateada, você sabe que você fez aquilo, você chega nela, você perdoa e a pessoa não te perdoa, aquilo gera outra mágoa que vai gerando outra mágoa que vai virando uma bola de neve. Por quê? Ele não me perdoou, por que eu vou perdoar ele? Aí Jesus ele fala mais do perdão. Em Mateus mesmo, no capítulo 18, só que aí embaixo, no versículo 23... Depois que Pedro perguntou, Jesus ele contou a parábola do credor incompassivo. No versículo 23 diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajuntar-se às contas com seus servos. E passando, fazê-lo trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Ou seja, esse rei ele tinha um servo, e este servo devia para ele 10.000 talentos. E ele mandou chamar o servo. E o servo falou: não, eu não tenho nada, eu não tenho como te pagar. Aí ele falou assim: então você, a sua mulher, seus filhos vão ser todos escravos até vocês pagarem. Então o servo, prostrando-se, referente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e o perdoou-lhe a dívida. Ou seja, ele clamou pelo perdão, ele clamou pela misericórdia. O rei, olhou e falou: poxa, vou perdoar o meu servo. Vou perdoar ele. Tá bom, tá perdoado, pode ir. Você não me deve mais nada, pode ir. Sua família não vai virar escravo. Ou seja, ele recebeu o perdão. Aí diz mais: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Quanto que ele devia para o rei? 10.000 talentos.
E o conservo dele devia para ele só 100 denários. E o que ele fez? Foi cobrar. Você me deve, me paga. Começou a enforcar, sufocar. Então o conservo fez o quê? Epa, vou clamar pela misericórdia. Então diz assim: então o seu conservo, caindo-lhe aos seus pés, lhe implorava: sê paciente comigo e eu te pagarei. Ou seja, ele fez o quê? Ele implorou para ele o perdão. Na verdade, ele implorou para ele ser paciente, que ele iria pagar a dívida. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Ou seja, ele tinha acabado de receber o perdão, não tinha? Quando o conservo dele pediu para ele o perdão, ele deu o perdão? Não, ele não deu o perdão. Ele fez o que o rei não fez com ele. Ele simplesmente pegou o conservo dele e jogou na prisão até que ele lhe pagasse a dívida. Ele ia pagar a dívida preso? Não. Versículo 31. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, o chamando, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devias tu, igualmente, compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Ou seja, o rei chamou ele e falou para ele: eu não te perdoei? Se eu te perdoei 10 mil denários, 10 mil talentos, por que você não perdoou 100 denários? Você é malvado. Você não tem misericórdia, em outras palavras. E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, que lhes pagasse toda a dívida. Ou seja, ele não tinha sido perdoado? Tinha. Por ele não ter perdoado, o que aconteceu? Aquele perdão que ele tinha recebido lá no comecinho pelo rei, voltou. O rei falou: não, já que você não perdoou o seu servo, eu também não perdoo você. Você agora vai para os verdugos, até você quitar a sua dívida. Ou seja, você perdoa, mas você é perdoado, mas você não quer perdoar. E o que acontece? Aqui, a gente trazendo para os dias de hoje, o rei significa Deus. E o servo? Quem sabe quem é o servo? Nós. E o verdugo? Alguém sabe o que é o verdugo? O verdugo é lugar de tormento. Ou seja, a falta de perdão, quando você não libera o perdão, quando você não perdoa, você traz tormento para a sua alma. Você traz tormento para a sua família, você traz tormento para a sua vida. Prova disso vamos lá, o marido traiu a esposa antes de conhecer o Senhor Jesus. Eles vieram para a igreja, ela resolveu perdoá-lo, dar uma nova chance, mas todas as vezes que há uma briga, ela pega aquela traição e joga na cara dele. Quando ou ela escuta o nome da amante que ele teve no passado, e aquilo já tira a paz dela, porque faz ela lembrar tudo que ela viveu. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ela não perdoou ele de fato e de verdade. Quando Jesus morreu na cruz, por que Jesus foi crucificado?
para que os nossos pecados fossem perdoados diante do Pai. Ou seja, se Deus nos perdoa todos os dias, independente do seu erro, às vezes um pensamento, às vezes você duvida do tamanho dele, às vezes você duvida do amor dele e tudo que ele já fez para você. Imagina a dor que Deus nos sente. E ele te perdoa. Quem é você para não perdoar? Você é melhor que Deus? É o que parece. A pessoa acha que ela é melhor que Deus. E vive relembrando esses erros. Às vezes o seu pai, a sua mãe, te decepcionou de alguma forma. Ficou do lado de uma pessoa que era para ficar do seu, mas acabou ficando do lado da outra pessoa. Você guarda esse sentimento. Você ama sua mãe, você ama seu pai. Mas aquilo está dentro de você. Aí Deus te perdoa todos os dias. Só que aí você é igual esse servo aqui. O meu rei me perdoa, mas eu não vou perdoar não. Quando você busca a vingança, quando você busca que a pessoa passe pelo que você passou, você está só enganando você mesmo. Isso tudo porque você acaba se tornando uma pessoa amarga. Você não quer o bem daquele familiar, você não quer o bem daquele seu parente. E a amargura vai tomando conta de você, vai dominando o seu coração. E quando você chega numa certa fase da sua vida, você é aquela pessoa que você olha para um lado, você olha para o outro. Você não tem amigo. Os seus filhos chega perto de você porque você é a mãe, você é o pai, mas se dependesse deles, eles não chegavam, porque você só traz uma carga negativa. Por quê? Porque a vida inteira você carregou essa mágoa no seu coração, fazendo ela se transformar em algo tão grande que hoje se torna impossível conviver ao seu lado. E isso tudo, sabe por quê? Porque você cria expectativas no homem. Você acha que o homem vai ser perfeito. Você acha que o homem nunca vai te decepcionar. Só que você não pode esquecer que nós somos limitados. Nós estamos sujeitos a errar. Nós estamos sujeitos, eu estou sujeita a te decepcionar, como você está sujeita a me decepcionar. E assim é a vida. Aonde que a gente tem que depositar a nossa expectativa? Em Deus. Por quê? Ele é o único que é perfeito. Ele é o único que nunca vai te decepcionar. Seu marido, seu filho, seu pai, sua irmã, sua cunhada, tio, tia. Uma hora, em algum momento da sua vida, ele vai te entristecer. Seja com uma coisa grande ou com uma coisa pequena. Porque ele não é perfeito, ele não é Deus. Só que quando você aprender a perdoar, você vai tirar, você vai sair dos verdugos, do tormento, e você vai começar a viver na paz, na tranquilidade. Pode o mundo gritar com você, pode acontecer o que for, está perdoado, está perdoado. Você sai liberando perdão. E você vai começar a viver tranquilamente. E tudo que acontecer na sua vida vai se tornar experiência. Tudo na sua vida vai se tornar experiência. Você vai pegar aquilo para você amadurecer. Mas para isso você tem que aprender a liberar perdão. Você vai se tornar uma pessoa mais nobre, uma pessoa com um coração mais bondoso.
Você não vai ter maus olhos. Você vai ver todo mundo de uma forma diferente. Você vai ver algo acontecendo, você vai falar, poxa, deve estar num dia ruim, né, a pessoa. Mas por isso que falou comigo assim, que Deus abençoe ela. E quando você encontrar a pessoa novamente, você vai lá e vai falar, oi fulana, tudo bem com você? Normalmente. Não matar a pessoa para a sua vida, igual muita gente fala, ai, fulano morreu para mim. Ah, pastora, meu marido me traiu e eu não quero ficar com ele. Sim, você ficar com ele ou não é uma decisão sua. Agora, perdoar é outra coisa. Você resolver conviver com a pessoa ainda pelo resto da vida depois de tudo que ela fez é uma decisão sua. Agora, perdoar é uma obrigação sua. Você tem que perdoar, você tem que liberar o perdão, independente do que ele fez para você ou do que ela fez para você. Porque foi isso que Jesus deixou. Foi isso que Jesus deixou para nos ensinar. É difícil? É muito difícil. Já sofri muito com isso. Porque a gente, infelizmente, a gente sofre muitas decepções. Vocês vê o apóstolo falando, mas ele tem um coração tão bom que independente do que a pessoa faz, ele perdoa. Vamos usar o nosso líder espiritual como exemplo, né? Falo por mim. Quando eu aprendi, eu comecei a viver isso na minha vida, liberar o perdão, eu me senti mais forte. Eu me senti mais perto de Deus. E eu deixei de ver que eu tenho que ser suficiente para aquelas pessoas. E que ela tem que ser suficiente para mim, não. O único que tem que ser suficiente para mim é Deus. Ninguém mais. Amém. E a cada nova experiência, você vai ser capaz de perdoar com amor. Vai se tornar fácil. Às vezes tem uma coisa que é a mais difícil, mas depois daquela coisa que prende o seu coração, mas depois que você se libertar daquela coisa, as outras coisas vão se tornar mais fáceis, porque você vai viver em paz. Você vai liberar o perdão até com amor. E você vai passar a viver isso que Jesus ensinou, perdoando 70 vezes 7, ou seja, incontavelmente. Então, perdoe para que você possa ser perdoado. Aí diz assim no versículo 35: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoaste cada um do seu irmão. Ou seja, o que quer dizer aqui? No dia do julgamento final, no dia do arrebatamento, no dia que você morrer, se você tiver com seu coração sujo, você vai entrar no reino de Deus? Não. Então seu coração tem que estar alvo como a neve. Porque senão, da mesma forma que esse rei agiu com o seu servo, já que você não perdoou, você também não está perdoado. Infelizmente eu não posso perdoar você. Porque não foi isso que eu te ensinei. Eu ensinei você a perdoar quando eu perdoei a sua dívida. Mas você não viveu aquilo que eu te ensinei. E a mesma coisa é Deus conosco. Ele nos ensina. Jesus deixou. Tem aqui, tem também, se alguém lhe ferir, se alguém te der um tapa, dê o outro lado. São várias passagens sobre o perdão. Várias. Então Jesus, ele sempre frisou muito isso. Ele deixou isso sempre muito claro. Então, se você não perdoar, você não será perdoada. E se você não for perdoada, você não vai entrar onde? No reino dos céus. Então, perdoe. Por mais difícil que seja, perdoe, libere o perdão para que você possa ser perdoado, para que você possa viver
a vida eterna. E lembre-se que você não é perfeita, você não é perfeito. O único perfeito na sua vida é Deus. E quando você libera o perdão, se torna algo assim tão admirável, porque as pessoas vão falar: poxa, mas aquela pessoa fez isso e isso com você e você perdoou ela. Aí você vai falar: é porque Jesus me ensinou a perdoar. E eles vão começar a ver Jesus na sua vida. Amém?